Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Eu não sei qual é o horário que você está vendo isso, mas aí, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei qual é o horário que você está vendo, mas acabou as férias, mas quarentena não. Então, vamos ao nosso terceiro assunto, certo? O nosso terceiro assunto, ele vem com o tema Os primórdios da história da humanidade. Então, dentro desse contexto, nós vamos começar a passear agora para poder compreender um pouquinho como é que era a vida, né? Na pré-história, como os historiadores dividiram a história e assim sucessivamente. Só lembrando a vocês que nós vamos estudar esse terceiro capítulo da página 31 à página 35. Tá? Esse capítulo vai ser dividido em duas aulas e lembrando que no finalzinho tem uma atividade que é para vocês fazerem e me entregar no retorno, certo? Vamos lá, avançando os conteúdos. Correntes históricas. Bom, o nosso livro ele trata sobre duas correntes históricas que trabalham a possível organização do homem, principalmente o homem da Idade da Pedra. Então, quais são essas correntes? Os historiadores tradicionais e os historiadores atuais. Cada um tem a sua visão conforme a história. Para os historiadores tradicionais, eles consideram a história de toda e qualquer sociedade que possui somente a escrita. Tá? Então, para eles, é difícil eles considerarem a história dos povos ágrafos. Tá? Então, para eles colocaram os povos ágrafos como pré-história. Né? Porque qual é o marco divisor da história? Vai ser o surgimento da escrita. Tá? Então, para eles vão considerar os tradicionais, eles vão considerar a história dos povos que já possuíram escrita, certo? E aí nós temos os historiadores atuais. O que é que os historiadores atuais dizem? Consideram a história dos povos antes e depois da escrita, né? Porque hoje, a partir que nós já vimos nas aulas, nós já vamos falar das fontes históricas, né? E dentro de uma das fontes históricas que eu falei para vocês, existe a fonte oral, né? A oralidade, até o século XIX, ela não era muito aceita na academia, né? Hoje em dia, com a nova corrente dos antropólogos, que geralmente eles ficam sabendo das histórias de povos que já se passaram por aqui, a partir das narrativas, porque esses povos, eles ainda são povos ágrafos, né? Então eles não possuem ainda escrita, então ficou difícil de se saber a história deles a partir da escrita, mas eles geralmente são povos que contam as suas histórias de geração em geração. Mais um pouquinho a gente vai chegar lá para poder conversar um pouco mais sobre isso. Divisão da história segundo os historiadores tradicionais. Bom, para os historiadores tradicionais, a pré-história está dividida em 3 períodos, denominados Paleolítico, ou período da Pedra Lascada. Esse período vai de 4,5 milhões de anos antes de Cristo a 10.000 antes de Cristo. Esse período justamente se chamou de Pedra Lascada porque, nesse período, os homens, segundo os historiadores tradicionais, ainda desconheciam toda e qualquer técnica, né? Então tudo era muito rudimentar. O que quer dizer rudimentar? O homem ele ainda não tinha tido o domínio dos animais. No máximo que ele usava pedaços de pau, né? De pedra para se defender, né? Então basicamente ele não conhecia ainda não tinha criado ainda utensílios, né? De metal, porque isso só vai acontecer na idade dos metais quando ele vai passar a usar isso,
tá? Para poder, para o seu consumo, né, próprio e também para guerrear. O segundo período que eles trabalham com o período mesolítico, ou período da pedra polida, tá? Meso vem de meio aí, tá? Mais ou menos 10.000 antes de Cristo. Esse mesolítico, na verdade, ele é um período de transição, tá? Então, a partir do momento em que eles trabalham a transição da pedra polida é quando eles já começam a utilizar da pedra e fazer alguns instrumentos já de pedra lascada, tá? Lá no período da pedra lascada, não. Lá no início da pedra lascada, eles usavam a pedra muitas vezes para espantar animais, para guerrear entre os outros. Aqui não, eles já vão passar na pedra polida a justamente ter domínio das técnicas do uso com a pedra lascada. E aí também tem o terceiro período dessa pré-história, que é o período neolítico, ou idade dos metais. Esse período ele vai de 3.000 a.C. até o surgimento da escrita, que é onde começa o período da história. Antes disso, o que fica para trás da escrita é considerado, para os historiadores tradicionais, pré-história. Nós, historiadores da atualidade, também consideramos isso porque, de alguma forma, facilitou os estudos, a compreensão dos estudos, mas existem características específicas desses 3 períodos aí que nós vamos ver nos próximos slides, tudo bem? Vamos lá, avançando. Bom, essa imagem aqui ela é bem esclarecedora para vocês entenderem. Imagens da divisão da história. Então, se vocês olharem na imagem que está à direita, vocês vão perceber a divisão da história. Então, a história toda hoje, ela é dividida em pré-história, o que estaria um marco no meio que divide a pré-história da história é justamente o surgimento da escrita, que aqui nesse exemplozinho não aparece aqui escrita, mas eu posso dizer para vocês assim, ó, períodos da história. No primeiro período nós temos o Paleolítico ou Paleolítico Superior. O segundo período, o Mesolítico, e o terceiro, o Neolítico. Daí vem o surgimento da escrita, vocês estão observando. E aí, a partir do surgimento da escrita, a história vai receber novas denominações. A primeira dela é História Antiga, a segunda é Idade Média, tá? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essas idades, nós vamos falar especificamente das características dela na nossa segunda aula, que será complementar a essa, certo? E aí, se a gente olhar para outra imagem do lado desta, a que está na direita de vocês, vocês vão ver o processo de evolução do homem lá no período da pré-história, né? Todo o processo que ele vem desde o homem neandertal até o início do Homo sapiens, né? Ou seja, desde quando o homem tinha possivelmente a aparência de um primata até o período em que nós chegamos hoje a estarmos eretos, tá? Nisso vocês vão ver que vão ter várias correntes que discordam disso. Se a gente for mesmo para um debate em sala de aula, a gente vai ver, por exemplo, que os criacionistas não acreditam nessa evolução. Os criacionistas dizem e acreditam que nós somos fruto da criação divina, né? Da criação de Deus, aquela historinha que já foi falado em sala de aula, que o homem foi feito do barro, né? E Deus viu que não era bom que o homem vivesse só e deu para ele uma esposa, o qual chamou de
Eva, tá? Mas isso aí são discussões futuras. Bom, meus alunos, então vamos começar a falar das características de cada período da pré-história, tá? Só lembrando vocês que a história, nós vamos falar da característica dela somente na próxima aula para finalizar, tá? Essa nossa aula vai ficar somente nos períodos da pré-história. Então, as características do homem do período paleolítico, que é o primeiro período. As características dele os homens eles eram caçadores e coletores, eles eram nômades. O que quer dizer nômades? Eles viviam mudando de um lugar para o outro sempre que acabava o alimento, tá? Assim eles foram vivendo. Onde eles habitavam? Habitavam em cavernas, tá? Foi o primeiro tipo de habitação deles. Lá eles se escondiam dos animais. Como ele não tinha muito domínio das técnicas e tudo que ele usava era pedra, então, inclusive, foi dentro das cavernas que ele foi se morar, primeiramente, né? Aí, a utilização do domínio do fogo é uma das características deste período. Por que o domínio do fogo vai ser super importante para o homem nesse período? Porque, justamente, a partir do momento que ele passa a dominar o fogo, ele começa a usar o fogo tanto para afugentar os animais, quanto para cozinhar seus alimentos. Então, o domínio do fogo já pode-se dizer que já foi um grande acontecimento para o período paleolítico. As primeiras manifestações artísticas e religiosas também provêm deste período, do período paleolítico. Tá? As artísticas era que geralmente ele fazia o início das pinturas rupestres dentro das cavernas, mas ainda eram bem grosseiros as pinturas que eles faziam. Mas com o passar do tempo, isso foi evoluindo, tá? E aí também a propriedade, né? As casas, as cavernas, na verdade, onde eles viviam, era coletiva. Não tinha aquilo, essa aqui é a caverna do fulano de tal, essa aqui é do outro. Não, ela era um bem coletivo de todos, tá? A divisão social do trabalho estava dividido em trabalhos que eram divididos para os homens e para as mulheres, tá? Cada um tinha a sua função. Depois nós vamos começar a falar dessa função no próximo slide sobre a divisão do trabalho. Também é nesse período, no período paleolítico, que também é considerado para os historiadores o período mais longo da história, que o homem começa a usar instrumentos de pedra lascada, né? Que foi a sua primeira forma de uso do que se tinha naquele momento para ele usar. E também uma das características é que os homens viviam em bando, tá? Quem era o chefe? O chefe era o mais velho. Daí que vem a ideia de patriarcado, ou seja, as sociedades patriarcais, que depois vão se consolidar na Idade Antiga e nas posteriores idades que virão depois do surgimento da escrita. Tá? Vamos avançar lá. Destaque do período paleolítico, que é esse período que nós estamos falando, né? Eu peguei essas duas imagens que mais retratam, que eu acho interessante, de todas essas características que eu apresentei para vocês, e aí eu chamo a atenção de vocês sobre a divisão sexual do trabalho, aonde a mulher coletava os frutos, folhas e raízes e tinha a função de cuidar das crianças. Ou seja, é desde lá que a mulher tinha a função de educar as crianças e também ajudava nessa colheita de frutos. O homem tinha o dever de caçar e procurar animais já mortos, porque ele não tinha ainda, né, armas para... Então ele tinha que procurar animais já mortos e trazer, né, para alimentar o grupo, já que eles viviam em bando. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês olharem ali, eles estão fazendo nessa imagem, estão trabalhando em bando. E aí, a imagem do lado direito já retrata o primeiro tipo de moradia deles, que eram as cavernas. E, se vocês bem perceberem, esses homens estão aí de alguma forma se aquecendo, porque já descobriram aí o fogo, que é uma
das características do período paleolítico, que foi o período mais extenso da pré-história, certo? Vamos seguir. Características do homem do período neolítico. Eles eram caçadores e coletores. Também, aqui, nós voltamos para o paleolítico, na verdade. No neolítico, os homens, eles vão passar por uma fase de transição, tá? No mesolítico, desculpem. No período de transição para o neolítico, tá? O que é que eles têm de descoberta? A utilização do arco, da flecha e a lança. A utilização de utensílios de argila, a sedentarização de alguns grupos e o desenvolvimento da arte rupestre. Ou seja, essa arte rupestre ela vai ficar mais refinada, né? Mas aí vocês vão perceber que nesse tempo, por exemplo, o homem, no período neolítico, ele, por ser um período muito curto, vocês podem até um pouco confundir. Professor, arco, flecha, lança, mas isso na idade dos metais? Não necessariamente, porque ele é um período curto, que ele faz apenas uma transição. Mas a principal característica desse período que se destaca aí é justamente a Revolução Agrícola. Por isso que a Revolução Agrícola, ao mesmo tempo, ela vai permitir com que esse homem fique sedentário, ou seja, ele não precise mais ser nômade. E ele vai sobrar mais tempo para que ele possa, de alguma forma, explorar o mundo dele, o mundo como ele se apresentava para ele, certo? Destaque do período mesolítico, aí que eu coloquei para vocês, né? Vão se destacar muito as pinturas rupestres, né? Que eles já estavam vivendo no sedentarismo, e também na imagem do lado direito, eu coloquei para vocês, inclusive até de um trabalho escolar, como é que eram as primeiras cerâmicas deles, né? Como é que eles viviam com essas cerâmicas, que era isso que eles produziam, basicamente. Características do homem do período neolítico. Aí a Revolução Neolítica, né? Na verdade, ela ainda ocorre no período mesolítico, por isso que é um período de transição. Aí os homens começam o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, né? Quando ele começa a trabalhar, tanto ele começa a plantar e a pecuária. Aí que entra aquela história que eu falei para vocês, que um dia ele, caçando, passou pelo mesmo canto, ele percebeu, a partir dos desenhos que ele fez, que ele já tinha passado ali e viu que estava reflorestado, que estava cheio de alimento novamente. Eles se dão conta que as sementes poderiam crescer. Por isso que se chama de Revolução Neolítica, né? Porque eles observam que se eles começarem a plantar os alimentos deles, eles não têm mais por que viver guerreando com outras tribos e também não tinham mais por que estar migrando. Eles poderiam ficar mais quietinhos no lugar deles. A trituração de alimentos, porque ele já vai começar a desenvolver, né? Grandes técnicas, as casas vão ser de madeira, de tijolo, de pedra, de barro, também o surgimento das primeiras propriedades privadas, ou seja, o início das desigualdades sociais, e também tem o surgimento das primeiras cidades às margens dos rios, porque é o que a gente vai estudar nos outros capítulos, como os homens usaram os rios para poder sobreviver, certo? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Destaque para o período neolítico. Nós temos aí a Revolução Neolítica, né? Como eu falei para vocês. Nessas duas imagens, tanto a da direita quanto a da esquerda, vocês vão perceber o quanto que esse período foi importante. Tanto é só olhar que a partir do momento que ele descobre que ele pode viver plantando, cuidando dos animais que tem na outra imagem ao lado, podendo fazer a casa, ele já está usando novas técnicas, o homem para. E ele percebe que é melhor para ele viver próximo dos rios, tá? É o que diz nessas duas imagens, é o resumo da Revolução Neolítica. No final, deixei um exercício para vocês, tá? Para vocês resolverem esse exercício e me entregarem no retorno às nossas aulas. Na próxima semana retornaremos com novos conteúdos,
mas já só para falar das características da história, como surgiu o Estado, como surgiu as primeiras organizações familiar intitulada.